Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe o nosso convidado, a nossa equipe, com esta mesa deliciosa. Hoje, um convidado especialíssimo, o assunto especialíssimo também. Eu converso com o professor doutor Luiz Laudato. Ele é padre da congregação salesiana, professor da Universidade Dom Bosco. E nós vamos falar da sua experiência com os índios Yanomamis. Padre, vamos falar dessa pesquisa. O senhor levou 12 anos convivendo com essa etnia. O que restou dessa experiência para a sua vida? O senhor disse que foi muito produtivo a convivência com os índios. Sim, não se escandalizem. Eu não levei nem livros, apesar que gosto de livros, nem livros, nem pesos, como dizer, no barco, porque era canoa, para não continuar a dar mais peso, que tinha quase 1 tonelada. Digo, bom, vou levar somente caneta e lápis. E aprendi do meu amigo Padre Casimiro que certas notícias é bom escrever em lápis. Aprende-se de um grande missionário, Laudato, escreve às vezes nos seus cadernos com lápis, porque se cair na água, como dizer, não desbota, como a famosa caneta Bic. E eu escutei, então o que eu fiz? Levei agendas limpas. E também outro conselho que dou a qualquer um que quer conhecer uma cultura, de escrever, como dizer, o que impressiona à primeira vista, ou que marca a memória e o coração de quem vai no meio dos Yanomami. Falo dos Yanomami porque foi a experiência que mais me ajudou a entendê-los e amá-los. Então, toda noite eu tentava, apesar que eu não sabia nada de língua, quando eu cheguei, eles me abraçavam, falavam, eu ficava assim sem jeito, não entendia nada. Então, sorria, né? E abraçava um pouco do estilo Yanomami, como eles abraçam. Eles abraçam desse jeito, dão pancadas bem assim nas costas, para dizer, e depois pancada também na barriga, porque se isso um sabe suportar as costas, sabe suportar também dor de barriga. Tá certo. Agora, o senhor me falou uma coisa curiosa, professor. Existe diferença entre os Yanomamis do Amazonas e os Yanomamis de Roraima. Para mim foi uma curiosidade. Eu sou historiador. Sim. E fiquei muito interessado nessa divisão. Porque vou fazer um exemplo, visto que eu andei um pouco em vários estados do Brasil. Existe a língua brasileira e existe também a língua mineira, a língua paulista, língua, não é dialeto. Língua paulista, a língua carioca, a língua manauara, devido às diferentes presenças do impacto, seja no mundo dos povos que moravam na faixa atlântica, quando chegaram para o Brasil no famoso 1500, e ao mesmo tempo o impacto das imigrações. Quero um exemplo, quando fui até o Paraná, não cheguei até o Rio Grande do Sul, de ver que, por exemplo, a língua do pessoal de Curitiba é bem diferente da língua de Brasília. Então, no mundo Yanomami que vieram, onde eu também trabalhei, eles vêm diretamente da Venezuela. Ao contrário, os índios de Roraima, eles ocuparam a área de Roraima, não somente de Roraima, também das Guianas, praticamente até um pouco a Colômbia e também a Venezuela, formando um grupo em uma língua própria.
Então, para dizer, os Yanomamis que se encontram de vez em quando do mundo amazonense com o mundo de Roraima, eu faço um exemplo, tipo como um alemão que está vivendo há muitos anos, ou italiano que está vivendo há muitos anos no sul do Brasil, se encontrando com brasileiros do norte, vai ter dificuldade inicialmente de se entender, porque se cada um fala a sua língua, é difícil, mas se a um certo momento começa a encontrar línguas, palavras ou verbos que são compreensíveis, a gente começa a se comunicar. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com o professor doutor Luiz Laudato. Ele é padre salesiano e passou 12 anos convivendo com os índios Yanomamis. Escreveu um livro importantíssimo para o conhecimento daqueles que não tiveram a oportunidade deste contato. Eu queria que o senhor falasse dos aspectos culturais da etnia Yanomami. Gostaria de esclarecer logo, as culturas, como dizer, do mundo amazônico são riquíssimas. Inicialmente, eu pensava que a cultura, como dizer, desses nossos antepassados, que ocuparam por milênios, segundo o que se escreveu, diz um grande antropólogo francês, que eu conheci na Venezuela, e a gente foi no restaurante para almoçar, 4 horas, tudo pronto, e a gente não comeu nada, só começamos a trocar experiências. Ele dizia, o dicionário que ele escreveu tem mais de 5.000, como dizer, assuntos. Verbetes. Verbetes, mas não assuntos mesmo. Que, como dizer, cada verbete tem uma sua história. É interessante, nas culturas, eu falo do Rio Negro, são riquíssimas de uma carga emotiva e de uma carga afetiva, e, em modo especial, de uma carga, se existem populações que defendem o meio ambiente, naturalmente, são todas essas populações latino-americanas. Se temos ainda, como dizer, ainda um pouco dessa vegetação amazônica e amazonense, é graças a essas culturas que amam a natureza. Não somente amam, defendem a natureza. O senhor, nesse período longo de convivência com os Yanomami, o senhor disse que o senhor cresceu espiritualmente, o senhor cresceu, que o senhor aprendeu a amar aquelas criaturas que mais tarde o senhor acabou aprendendo a falar a língua também, para ter uma convivência mais fraterna e entendimento. O que cresceu na sua vida como religioso, essa participação? Eu vou dar um exemplo que dei também em outros ambientes até salesianos. Porque não fui para o Marauiá, que fica no município de São Isabel do Rio Negro, é uma cidadezinha entre Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. O que mais me enriqueceu foi justamente a convivência com eles. Falo um exemplo que fica no mundo brasileiro. Os índios não são selvagens. Não são selvagens, eu insisto, não são selvagens, são mais humanos de nós brancos, que nos odiamos, nos matamos e, pior ainda, nos destruímos. Eu uso uma expressão que me ajudou domingo passado. O Papa falou: as tênebras do mundo branco, que são guerras. Então, não pense, porque se temos ainda populações na América Latina, ou se quiser, os esquimós, até as Malvinas, existem populações
que amam a natureza, se querem bem, se respeitam. Não digo que eles não são assassinos, mas, por exemplo, o castigo maior que se dá ao Yanomami é a fome, não é bater neles ou, como dizer, dar flechadas ou testadadas. O castigo mais natural que usavam também os meus pais, quando eu não obedecia, não estudava. E hoje não se come, só vai comer depois que você estudou. Tá certo. Agora, nesse contexto todo, padre, o senhor acaba devolvendo para a sociedade uma experiência rica com a sua obra, que inclusive já está publicada em italiano também. Sim. Eu queria que o senhor falasse dessa publicação italiana e da experiência de fazer este livro, que é inédito, não vimos nada igual. Sim, só quando o Senhor me perguntou quanto tempo dediquei, porque as agendas que eu escrevi, como dizer, feito de conversas, não de imaginação. No livro que escrevo é todo documentado, tanto que quando me encontrei com outro grupo no Maturacá, me falaram, puxa, o Senhor tem uma riqueza da nossa cultura, da nossa tradição, parece que o Senhor viveu conosco desde há milênios. Digo, graças à amizade que eu tinha com uma das coisas que aprendi como salesiano, eu era amigo das crianças, era amigo dos jovens e das jovens, era amigo dos casais, era amigo dos velhos, das velhas. Não quero fazer propaganda da minha idade. Os velhos são as pessoas mais amáveis no mundo Yanomami. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com uma alegria enorme, porque recebo aqui o professor doutor Luiz Laudato, ele que é padre da congregação italiana e que conviveu com os Yanomamis durante 12 anos. Escreveu um livro inédito, traz para a sociedade branca muita informação da convivência com essa etnia. Padre, vamos falar de celebração de vida, morte e vida. O que significa isso? Por favor, mostre a capa do livro, assim o pessoal pode mostrar diretamente a capa do livro, que dá mais ou menos uma ideia. Vamos mostrar. Uma ideia desse vida, morte e vida. Os Yanomami amam viver. Não estou nem caluniando, nem difamando o mundo branco, porque às vezes nós no mundo branco, eu, graças a Deus, são 45 anos que estou no Amazonas, vivendo no mundo, como dizer, riquíssimo de Manaus. Infelizmente, Manaus é malfamada, mas não são os manauaras que são malfamados. Toda essa realidade consumística que a Zona Franca criou. Eu lembro quando eu cheguei no 75 aqui em Manaus, o que vinha, o pessoal que vinha do sul, para comprar e depois vender ou dar de presente no sul. De maneira, o que está acontecendo atualmente, para não for fazer propaganda de estados norte-americanos, mas o que acontece atualmente ou com a Europa ou com os Estados Unidos para quem tem dinheiro. No mundo Yanomami, a vida é amada e como dizer, defendida. Pena que não posso, devido ao tempo, não posso mostrar. As mais amam, mais ainda carregam os meninos e as meninas junto com o cesto de carga do que eles precisam, sempre ou nos braços, tem toda uma faixa que
e possa facilitar, como dizer, contrapeso ao que tem no paneiro atrás, e ao mesmo tempo a criança dificilmente chora quando está com a mãe. E isso é um exemplo para os mais modernos, que parece que tem tudo, exceto que dá carinho, atenção e amor aos filhos e às filhas de crianças. Nem falo da juventude. Eu sou salesiano, não quero falar mal dos jovens, mas muitos rapazes e muitas garotas se queixam. O que me impressionou de uma menina de primeira comunhão, não digo nem o nome, nem o lugar, eu tenho medo de meu pai. E todo mundo começou a dizer a verdade. Isso é hoje, as crianças de 7, 8, 10 anos são afastadas do convívio familiar, e como dizer, do ambiente acolhedor. Eu não quero desanimar muito os pais e as mães que me estão ouvindo. Amem os filhos do nascimento até a morte vossa, não dos filhos das filhas. Nunca deseje a morte dos filhos das filhas, especialmente se são drogados ou se às vezes bebem exageradamente. Os Yanomamis dão essa experiência, dão esses exemplos de amor aos filhos. Não somente dão, convivem. É a coisa mais bonita, a convivência. E aí entra o aspecto da morte, que o Senhor me perguntou. A morte no mundo Yanomami é obrigatório queimar o corpo, porque se não se queimar o corpo, o espírito não vai para o mundo do além receber o prêmio da vida eterna. E pior ainda, ele vai sofrer até quando, às vezes até aparece, dizem aos velhos, dizem, queimem o meu corpo logo, porque quanto mais tempo vocês demorarem para queimar o corpo, mais eu vou subindo no meio de pedras, e vou sentir dor aos pés. E os ossos são triturados, são amassados? São socados. Socados? Prepara uma espécie de bloco de madeira, depois usam um tipo bem de estacas de madeira boa e soca até que se reduzem em pó. Tipo, não é cinza. Os ossos, quando queimam, a cerimônia mais comovedora é quando os familiares catam os pedaços de ossos e colocam nas cuias, depois levam justamente para esse toque de madeira, e os jovens, aqueles mais, porque é um trabalho pesado, socam para reduzir como dizer, os ossos em pó. Certo. E depois preparam um mingau de banana e colocam e misturam esta cinza, esta poeira de ossos no mingau, e só podem tomar o mingau os homens, parentes e amigos. Como dizer, mulheres, não me levam mal, as mulheres, porque as mulheres são afastadas dos rituais religiosos. Tá certo. Padre, nós estamos chegando ao final do programa. Foi uma alegria enorme conversar com o senhor, trazer essa experiência para o nosso telespectador de toda a Amazônia. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Bem, me perdoem se corri, porque o mundo Yanomami é riquíssimo. É uma cultura que, como dizer, carrego em mim. Tenho muita saudade desse mundo, porque já estou com 78 anos, tenho problema de arritmia, não quero morrer no avião, que no lugar de continuar cai. Etc. Mas desejo de todo o coração que me ouviu de saber discernir. Eu não estou querendo defender, como dizer, uma cultura. Eu estou querendo defender a vida humana. Tá a certo. vida humana é importante em todas as culturas. Tá certo. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu tive a alegria de conversar com o professor doutor
Luiz Laudato, ele é padre da congregação salesiana. Quero agradecer a Guaraná Magistral, Magistral Gold, a importadora TV Lá e você, telespectador, que nos acompanha há 19 anos. Na próxima semana, um novo livro produzido na Amazônia para você. Um forte abraço e até lá.